Fala galera, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona uma calculadora de juros compostos, para que vocês possam aprender a fazer simulações de expectativas de resultados nos investimentos de vocês. Eu sempre uso essa calculadora para fazer algumas projeções, eu posto lá no meu Instagram, às vezes eu mostro algum vídeo aqui no YouTube, mas eu nunca mostrei para vocês como que funciona essa calculadora. Essa calculadora, ela te ajuda a fazer simulações de expectativas de resultados. Quando a gente investe, a gente quer saber quanto que a gente vai ter de dinheiro lá na frente, isso é óbvio, todo mundo quer saber disso. E essa calculadora, ela ajuda a fazer algumas projeções, porque quando a gente investe, a gente está investindo agora, no presente, contando com o resultado lá no futuro, lá na frente. Mas a gente não sabe o que vai acontecer. É claro que, para usar essa calculadora de uma maneira mais segura, você pode usar os dados históricos das últimas décadas, às vezes até séculos, para poder usar como base para fazer essas projeções. Se você está usando esses dados históricos de uma maneira correta, está fazendo os seus investimentos considerando esses dados históricos e investindo de acordo com esses dados históricos, ou seja, usando investimentos que vão te trazer o retorno médio de mercado que a gente tem desses dados históricos, se você estiver investindo dessa maneira, você vai ficar na média do mercado. E se a média do mercado ficar dentro da média histórica, a sua projeção vai estar muito próxima daquilo que você está fazendo agora de simulação. Vou mostrar para vocês como que funciona. A primeira coisa que você precisa fazer é vir e pesquisar por essa calculadora aqui, ó. Eu vou colocar o link na descrição, mas basicamente é uma calculadora de juros compostos. Ela é bem facinho de mexer, não tem segredo nenhum. A parte técnica, como eu sempre falo, é a mais fácil quando você trata de investimento. A parte mais difícil é a comportamental, e mesmo usando uma calculadora, que é uma coisa técnica, eu vou conseguir provar aqui para vocês como que a parte comportamental ela é mais importante. Para você usar essa calculadora, você precisa vir aqui. Tá vendo que tá investimento inicial marcado aqui de 5.000 libras? Se você tiver algum dinheiro já investido, você pode colocar ali, que vai significar o quanto você já tem investido, tá? Então, começa ali. Se não tem investimento ainda, põe zero. Se já tem, se já está naquele ativo que tem a tal da expectativa de retorno que a gente vai colocar ali embaixo, você já coloca o valor que você tem. Mas vamos considerar que seja zero, que você vai começar a investir agora. Então, o seu investimento inicial é zero. Aqui tá vendo que é a interest rate, essa daqui é a taxa mais importante, que é a sua expectativa de retorno. E como que você faz para escolher essas? Não é você não coloca ali o que você quer. Você coloca ali a média histórica do investimento que você está fazendo. Quando eu falo para vocês do investimento global, o investimento global em ações globais, o mercado de ações globais, ou seja, as empresas globais historicamente crescem na média entre 8 e 10% ao ano. Esse é um dado histórico das últimas décadas que mostra esse crescimento que não é ano por ano, ou seja, não quer dizer que todos os anos essas empresas crescem de 8 a 10%. Tem anos que, como o ano passado, cresce quase 30%, tem anos que tem quedas de 20%, mas a média histórica é ali na casa dos 10%. E se a gente estiver investindo dessa maneira, e se o futuro se repetir dessa maneira também, a gente pode contar com essa expectativa de retorno. São projeções, são simulações. Então aqui, se você estiver pensando em investir em ações globais, que é o tipo de investimento que eu sempre falo para vocês, que é o mais lógico, mas se você estiver pensando nisso, coloca 10%, porque é de acordo com os dados históricos, certo? Beleza. Essa aqui não precisa mexer, e aqui é a quantidade de tempo que você vai investir. Tem algumas coisas que você precisa preencher nessa calculadora. A primeira era a taxa de retorno ali, o interest rate, que você não tem muito controle sobre, ok? Lembra disso. Essa é uma parte que você não tem muito controle. Já a quantidade de tempo que você vai investir já está mais sob o seu controle, você pode decidir. Então vamos supor que você tem aí na casa dos 28, 27 anos e você vai investir até os seus 57 anos, porque você está pensando em investir para a sua aposentadoria. Se você tem esse horizonte de tempo e você está pensando em investir por essa quantidade de tempo, beleza, você coloca aqui 30 anos. E aí aqui embaixo, o quanto que você vai depositar e com qual frequência, beleza? Então outra coisa que também está sob o seu controle. Lembra, a primeira taxinha ali, os 10%, não é uma coisa que está sob o seu controle. Na verdade, está sob o seu controle escolher investir de acordo com a estratégia de investimento global. Mas não está sob o seu controle definir quanto que vai ser essa média, entendeu? Esses 10% não é um resultado que você buscou, é um resultado que o mercado te trouxe. Mas os anos ali, pelo quanto tempo que você vai investir, está sob o seu controle. E
quantidade de dinheiro que você vai investir por mês também está sob o seu controle. Vamos considerar então que você vai fazer um investimento de 10% do seu salário. Se a gente considerar que hoje no Reino Unido uma pessoa ganha em média suas 2.000 libras por mês, em média, tá? Porque tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, mas eu tô falando de média. Se uma pessoa ganha em média essas 2.000 libras aí por mês, vamos considerar que ela vai investir 10% do salário dela, que são 200 libras. E aí você põe e clica em calcular. Quando você clica em calcular, aqui vai te mostrar o seguinte: o valor total dos seus investimentos. Você vai ter em 30 anos acumulado 452.000 libras se você investir por 30 anos, 200 libras por mês, que está sob o seu controle essas duas decisões, e se o mercado te trazer um retorno médio de 10% ao ano, ok? Você vai chegar aqui na faixa dos 452.000 libras. Só que só saiu do teu bolso, ou seja, esses 30 anos, essas 200 libras que você investiu todos os meses, no total deu 72.000 libras. Essa foi a soma que saiu do teu bolso. E o tanto de dinheiro que você ganhou dos seus investimentos foi cerca de 380.000 libras. O que eu tenho para falar para vocês é o mais importante. Quando você está investindo, o que está sob o seu controle é o quanto você investe por mês e por quanto tempo você faz isso. E o retorno que você vai ter sobre os seus investimentos não está sob o seu controle. Isso é uma coisa, inclusive, positiva. Por quê? Porque você não precisa de uma habilidade para conseguir chegar nesses 10%. Não está sob o seu controle. Não quer dizer que depende de você, das suas escolhas chegar a 10% ao ano. O resultado de 10% ao ano é um resultado mais do que o suficiente para você vencer a inflação e construir patrimônio ao longo do tempo. Não está sob o seu controle é positivo. Não depende de você, não depende da sua capacidade, não depende de você ter tempo para estudar, para poder aprender a investir para chegar nesses 10%. Quando você simplesmente escolhe um ETF e vai investir através de um ETF, onde esse ETF vai investir em mais de 3.000 empresas espalhadas pelo mundo, empresas de todos os setores, empresas de mais de 50 países, empresas grandes e médias e pequenas, ao redor do mundo, esse vai ser o teu resultado médio. Não depende da tua habilidade, o que depende é da economia global. Aí você pega e me fala, poxa, dentro dessas 3.000 empresas, muitas dessas empresas, elas não vão te dar lucro, elas não vão dar de retorno para os investidores. Muitas dessas empresas, a grande maioria dessas empresas não vão ter resultados positivos. Só que é muito difícil saber quais serão. Por isso que o investimento global, através de um ETF, ele traz um resultado tão certo. Eu vou te falar, menos de 10% dos profissionais conseguem ter a capacidade de olhar para essas empresas e saber quais serão as melhores. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, por muito tempo teve um retorno de mais do que 10% ao ano. Mas é cada vez mais difícil, inclusive, para ele bater essa média de mercado, que está sob o seu controle. Então, é o quanto você investe mensalmente e o quanto de tempo você vai fazer isso. E o grande segredo é começar, porque de todas as pessoas que entendem o benefício de investir, eu tenho absoluta certeza que a primeira frase que elas falam é: como eu queria ter começado antes. Essa é uma frase que eu falei e essa é uma frase que eu vejo dezenas de pessoas nas minhas consultorias, nas minhas mentorias repetindo: como eu queria ter começado antes. Quando elas entendem, quando elas conseguem ver o poder, mas também a necessidade de investir pensando no longo prazo, elas vão ver que o grande benefício de investir vem do longo prazo, vem de fazer isso por um longo período de tempo. E um longo período de tempo significa que quanto antes você começou, melhor para você, porque você já está nessa trajetória por muito tempo. O melhor momento para ter começado a investir foi ontem, foi há 10 anos atrás, foi há 5 anos atrás, porque dessa maneira você já teria um horizonte de tempo maior, porque você tem um tempo pela frente, mas você já tem um tempo para trás, que você já está construindo um patrimônio, que você já começou a investir. Só que se você não começou ainda, o segundo melhor momento para começar a investir é hoje, e talvez você ainda não entendeu os benefícios, você não ainda entendeu a necessidade, você não entendeu ainda, de repente, o benefício e a maravilha dos juros compostos. Como que o dinheiro ele começa a crescer de maneira exponencial. Antes de você precisar entender isso, o meu convite é: comece, porque quando você entender, quando cair a ficha para você, você vai falar assim: como eu queria ter começado antes. Mas começar não é começar de qualquer maneira. E não precisa ser difícil, eu repito para vocês. Eu tô nesse mercado, eu invisto dessa maneira há vários anos, mas eu não complico. Não quer dizer que a minha experiência faz com que eu busque um retorno maior de que 10% ao ano. Eu não vou investir de maneira nenhuma, de uma maneira diferente de um cara que está começando hoje, de um iniciante.
investe. Porque o retorno, ou seja, aonde eu decido colocar o meu dinheiro com aquela expectativa de retorno, não está sobre o meu controle. Eu vou investir de uma maneira global. Eu vou colocar o meu dinheiro em um ETF e esse dinheiro vai ser direcionado para as maiores empresas do mundo de uma maneira equilibrada. Cada empresa, conforme o tamanho dela, vai receber mais dinheiro. Todo mês ali, quando eu faço os meus investimentos, eu não preciso pensar. Outra coisa que as pessoas fazem muito é escolher o tempo. Vai falar assim: agora é hora de investir, agora não é hora de investir. Sempre é hora de investir, porque você não tem absolutamente controle sobre nada dos fatores externos. Tudo aquilo que você pode imaginar, existem milhares, milhões de pessoas olhando ao mesmo tempo para você. Em 2023, o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, e na verdade outras inúmeras instituições fizeram as previsões dos retornos para o ano de 2024. Então lá no final de 2023, eles olharam para o mercado e fizeram várias previsões. Falaram assim: olha, o mercado de 2024 vai ser um mercado de queda, o mercado de 2024 vai ser isso, vai ser aquilo. Ninguém estava otimista com os resultados do ano de 2024. E no final de 2024, a gente teve um dos melhores anos da história em relação aos investimentos em ações. Os retornos dos Estados Unidos, os retornos globais, foram acima da casa dos 20% ao ano. E se eu não estou enganado, as previsões eram de retornos negativos, eram de queda de 10%. Ou seja, mesmo os profissionais de bancos como o JP Morgan ou outras instituições super renomadas erraram, porque é muito difícil você controlar fatores que não estão sob o seu controle. O JP Morgan, ele poderia ter acertado. Você sabia que, na verdade, o JP Morgan errou por menos de 1 centímetro a previsão do ano passado? Como assim, Samuel, o JP Morgan errou por menos de 1 centímetro? Se você não lembra, ano passado, o Donald Trump quase tomou um tiro na cabeça. E por conta de um movimento assim de pescoço, o tiro pegou na orelha. O que isso quer dizer? Que se, alguns meses atrás, o Donald Trump não tivesse feito esse movimento aqui, provavelmente a previsão do JP Morgan teria sido certa, de uma queda no mercado de ações. Porque se um candidato à presidência dos Estados Unidos toma um tiro na cabeça, ali faltando cerca de 4, 5 meses para o ano acabar, seria um caos. A economia americana entraria em colapso. Pode ser que sim, a grande chance é de que sim, de que a economia americana sofreria muito. Os Estados Unidos sofreriam muito, o mundo sofreria muito, as incertezas subiriam muito e as pessoas, quando têm incerteza, elas tiram o dinheiro das ações. E quando tiram o dinheiro das ações, o mercado tende a cair. O que eu quero te dizer com essa história é: não está sob o seu controle. Quem investe pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora é o momento de investir, agora é o momento de tirar, acaba perdendo muitas oportunidades, porque é muito difícil de acertar. Então você pode pensar, falar assim: eu quero investir nessa empresa porque eu acredito nisso, porque eu acredito naquilo. Você está escapando da possibilidade de, muito provavelmente, chegar em um resultado de 10% ao ano. E quando você fica escolhendo os momentos também, porque o que muitas vezes vai acontecer é você deixar de investir na hora que você tinha que investir e você está investido no momento que você tinha que tirar. Quando você investe na média e coloca os seus investimentos ali para serem repetidos mensalmente durante um longo período de tempo, é assim que você fica próximo desse resultado de 10% ao ano, que, como eu falei, em libras, é um resultado mais do que satisfatório para vencer a inflação e construir patrimônio. Outra coisa que está sobre o seu controle é a quantidade de dinheiro que você investe mensalmente. Por mais que seja verdade que você tem que sim fazer sacrifícios, você tem que poupar para poder conseguir investir, existe um limite por quanto você consegue poupar. Dependendo do teu salário, se você quer cortar mais ainda do que você vive para poder investir, não é razoável, não vai ser possível, porque você tem coisas que você é obrigado e que você tem necessidade de fazer. Então não tem como viver abaixo de certa linha, porque tem contas, porque tem necessidades, porque você tem motivos, tem razões. Até porque, se você faz um sacrifício muito grande, você não consegue repetir por um longo período de tempo. Então esse sacrifício financeiro mensal de você investir, ele não pode ser uma coisa que te aperta, de uma maneira muito desconfortável, senão você não vai conseguir repetir por muito tempo, e repetir por muito tempo é uma das chaves do sucesso. A outra coisa que está sob o seu controle, porém, é sim você aumentar o quanto você investe, mas aumentar o quanto você investe não tem necessariamente relação com aumentar aquilo que você poupa do seu salário, e sim aumentar o quanto você ganha. E é aqui que entra outro ponto-chave da questão. Aumentar o quanto você ganha não tem nada a ver com os seus investimentos. Você não investe para aumentar o quanto que você ganha. Você investe para pegar aquilo que você ganha, aquilo que sobra e construir patrimônio
e construir um pote que eventualmente vai te levar a chegar em uma liberdade financeira. Não é para você simplesmente juntar dinheiro, é para você juntar dinheiro e chegar em um determinado momento, você olhar para aquele pote e falar assim: "Opa, agora eu posso começar a tirar dinheiro de lá e começar a viver". Se você está investindo, construindo esse pote, mas já está tirando, esse pote não cresce, porque o crescimento exponencial vem do crescimento desse pote. Quanto mais dinheiro você tem lá, mais esse crescimento vai te ajudar, mais os juros, mais essa taxa de retorno vai ser benéfica para você. Se você investe e se você não tira, se você deixa crescer, essa é a fase de acumulação. E não tem nada a ver com, eu vou investir porque eu quero uma renda mensal e aí eu vou poder ter mais dinheiro. Não tem nada a ver. Se você quer ter um aumento de renda, não tem nada a ver com investimento. Não tem nada a ver com o mercado financeiro. O mercado financeiro é para você pegar aquilo que você já está ganhando e colocar para ser multiplicado, para você construir esse pote, para no futuro você ter uma renda na sua aposentadoria e etc. Para você aumentar a sua renda, o que você precisa é se desenvolver profissionalmente ou começar a empreender. O segredo, sim, aí tá sob o seu controle. Quando você tem uma visão de negócio, quando você tem uma especialidade, quando você tem um dom, quando você tem uma coisa natural dentro de você que te faz servir as pessoas, que te faz solucionar problemas das pessoas, quando você tem essa habilidade, dependendo de você, do seu trabalho, você vai ter um retorno muito positivo. Quanto mais você oferece para a sociedade de exclusivo, de bom, de benéfico, mais você vai ser recompensado por isso. Quando você tem um serviço que não tem uma recompensa muito boa, quer dizer que tem muitas pessoas fazendo ou que não é tão necessário assim para a sociedade. Aumentar a sua renda tem tudo a ver com oferecer alguma coisa que está em escassez, ou seja, poucas pessoas estão oferecendo, ou às vezes até tem bastante pessoas oferecendo, mas você oferece de uma maneira muito mais excelente, com muito mais dedicação, com muito mais qualidade. Seja lá aquilo que você for fazer. Só que você vai ter uma capacidade de fazer alguma coisa com muita excelência, com muita qualidade, se for algo que você é bom, que você ama, que você gosta de fazer. Aumentar a sua renda, então, tem tudo a ver com trabalhar naquilo que você gosta de fazer. Eu não estou romantizando, e eu não estou dizendo que você precisa ter um trabalho que você ama, que você precisa ter um trabalho acima da média. Se você tem um trabalho na média e se você investe na média, mas se você investe por um período acima da média, você vai ter a chance de construir um patrimônio a longo prazo. Isso é óbvio se você repetir isso por um longo período de tempo. Mas se você quiser construir um patrimônio ainda assim acima da média, e se você quer, durante esses 30 anos aí que você vai estar construindo, além de só pensar assim, poxa, eu vou me aposentar e não vou precisar mais trabalhar nisso. Se você quiser ter uma vida ainda mais de excelência, você pensa e fala assim, o que eu posso fazer nesses 30 anos para, além de aproveitar a minha vida lá na aposentadoria quando eu não precisar trabalhar, eu conseguir também aproveitar a minha vida enquanto eu trabalho. Afinal, o trabalho faz parte da nossa vida. Esse vídeo eu comecei falando sobre como usar uma calculadora de juros compostos e eu falei para vocês que a parte técnica é a parte mais fácil. Tanto é que eu passei, sei lá, 3 minutos desse vídeo falando para vocês como que usa a calculadora. Mas a grande parte desse vídeo é, ali na taxa de retorno, você vai colocar o que o mercado te traz, não está sob o seu controle. Só que o que está sob o seu controle é a quantidade de anos que você faz e a quantidade de dinheiro que você investe. E aqui entra toda a parte comportamental dos investimentos. Quando eu falo que investir é muito fácil, é porque você considerar que você vai alcançar ali um retorno de repente na casa dos 10%, é muito fácil. Você simplesmente escolhe um ETF que segue o mercado. E o mercado, seja lá o retorno que ele vai trazer nos próximos anos, você vai estar dentro desse investimento. Se você, durante esse tempo, seja de 10, de 15, de 20, de 30 anos, seguir mensalmente essa estratégia e não ficar pensando assim, eu vou agora ou não vou agora, porque agora tá bom, porque agora tá ruim. Além disso, o quanto você vai investir mensalmente. Se você vai conseguir investir 10, 20, 30% do seu salário e se você, durante esse tempo, você vai conseguir construir um salário maior. Eu vou deixar o link para vocês dessa calculadora aqui na descrição e você pode fazer simulações. Você é mais do que bem-vindo para fazer simulações. Mas o que eu convido você a fazer é não tente colocar aqui mais do que 10% ao ano, porque a possibilidade de você conseguir alterar 1% na sua taxa de retorno é muito remota, é muito difícil, vai levar muito tempo, vai levar muito esforço e o resultado ele é muito difícil de ser alcançado. Como eu falei, os profissionais têm dificuldade de fazer isso. O que eu te convido a fazer é pega a tua idade e coloca ali o quanto de tempo que você quer de repente investir para se aposentar. Faz um cálculo, faz um planejamento de longo prazo. Quais são os planos que você tem de longo prazo? Se você não tem nenhum plano de 5, de 10, de 15, de 30 anos, você está perdendo tempo, porque esses são os planos mais fáceis de serem alcançados, porque eles exigem os menores sacrifícios. Você vai ver que quanto mais tempo você tem, se você fizer essa simulação aqui, quanto mais tempo você tem, menor precisa ser o seu sacrifício financeiro, ou seja, o quanto você vai investir mensalmente para chegar no resultado que você quer alcançar lá na frente. Você vai ver que para você juntar 450 mil libras investindo
só por 10 anos, o sacrifício não vai ser de 200 libras por mês, vai ser muito maior. Você pode entrar lá e fazer esses cálculos. Então, o meu convite para você é: coloca 10% ali na expectativa de retorno e faz as simulações de períodos longos, faça planos de longo prazo. Tudo bem se você já é mais velho e você só tem de repente 15 ou 10 anos para sua idade de aposentadoria aí, para os seus 60 e poucos anos, tudo bem. Também dá para investir, afinal, ter um pouco é melhor do que não ter nada. E ter de repente, uma ajuda aí na sua aposentadoria, seja de 100, de 50 mil libras, já vai ser muito benéfico. Então, tudo bem. Mesmo que você invista por só 10 anos, tudo bem também. Mesmo que você invista só 100 libras por mês, é melhor do que nada, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E também faça essa simulação considerando se você conseguir aumentar o seu salário, e você conseguir aumentar a quantidade que você investe, mas porque você aumentou o seu salário. Você não aumentou simplesmente o sacrifício, você aumentou o quanto você ganha, assim você pode aumentar também aquilo que você investe. Certo, galera? No link aqui da descrição tá a calculadora, também tá o meu Instagram, também tá o meu website. O meu convite para vocês é: curta esse vídeo, se inscreva no canal, fique por dentro. Eu vou fazer mais alguns vídeos sobre essa calculadora e eu vou fazer um vídeo explicando o fator exponencial. Por que que é tão bom investir pensando no longo prazo? Por dois motivos, já vou adiantar. Primeiro é pela segurança, diminui muito a dispersão de resultado, ou seja, diminui muito a chance de você não chegar dentro de um retorno de 10% ao ano e aumenta muito o quanto os juros está trabalhando ao seu favor. Eu vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. O quão é benéfico é você investir pensando no longo prazo. A dificuldade de chegar, por exemplo, em 100 mil libras é uma. Só que para você dobrar, chegar a 200, de repente triplicar, chegar a 300, é outra. É muito mais fácil, é muito mais rápido, por conta do jeito que os juros compostos funcionam. Mas eu vou fazer um vídeo desse para vocês, para explicar. Não deixa de se inscrever no canal para você não perder. Não deixa de deixar o seu like, não deixa de comentar aqui para eu saber o que vocês acharam desse vídeo, certo, galera? Muito obrigado.